Fala pessoal, beleza? Tranquilidade? Vamos dar continuidade ao estudo do clima, focando em fatores do clima, os fatores que vão influenciar os climas. E na aula de hoje a gente vai começar falando sobre o efeito das correntes marítimas, tranquilo? Daí na sequência a gente vai falar sobre a importância da vegetação e por fim a gente vai estudar a influência do relevo no clima. Tranquilo? Vamos nessa? Partiu? Bora! Bom, pessoal, vamos lá. O que são correntes marítimas? Qual o conceito aí de correntes marítimas? São grandes volumes de água que se deslocam pelo oceano, tranquilo? Quase sempre nas mesmas direções, como se fossem rios dentro do mar. Então existe um fluxo de água muito forte, né, proporcionalmente falando, que se desloca basicamente no mesmo sentido. Essas correntes elas são movimentadas aí pela ação do vento, tranquilo, e pela influência da rotação da Terra, que as desloca para oeste. No hemisfério norte, as correntes circulam no sentido horário e no hemisfério sul no sentido anti-horário. Hemisfério norte, sentido horário, e no hemisfério sul, sentido anti-horário. Beleza? Elas têm características aí diferentes de temperatura, de salinidade, direção das águas, tranquilo? Elas influenciam bastante aí no clima, porque elas alteram a temperatura atmosférica e, de certa forma, aí são muito importantes para a atividade pesqueira. Em áreas de encontros de correntes quentes e frias, existe uma disponibilidade maior de plânctons, que é a base aí de alimento para o peixe. Tranquilo? Agora, galera, a gente vai fazer um experimento mental, tá? Imagina a seguinte situação. Você pega uma água quente, que você colocou lá na chaleira, coloca, né, essa água quente para evaporar, beleza? Você pegou uma água quente, que deve estar ali uns 60, 70 graus, tá? Botou numa panelinha essa água quente e coloca no fogão, beleza? Aí você pega uma água da geladeira, tá? Uma água bem geladinha, e coloca numa vasilha do mesmo tamanho que a outra e bota as duas com o fogo ligado ao mesmo tempo. Qual que vai entrar em processo? Qual das águas aí vai entrar em processo de ebulição primeiro? Óbvio, é aquela que estava mais quente, a 60 graus, né? Para ela chegar a 100 graus é muito mais rápido que uma água que está, por exemplo, a 8 a 10 graus. Tranquilo? Então, pessoal, por que eu fiz esse experimento mental com vocês? É para vocês entenderem que em áreas de correntes quentes que saem da região equatorial em direção à região temperada, a gente tem, né, uma maior facilidade de evaporação. Então, áreas que são banhadas aí por correntes quentes são áreas onde a gente tem maior índice de precipitação de chuva, beleza? São áreas mais chuvosas. Olha aqui, ó, a corrente do Golfo surge na região equatorial, né, próximo da região equatorial, e vai chegar lá na Europa. Inclusive, pega aí parte da Grã-Bretanha, né, do Reino Unido. Por isso que Londres é uma cidade muito chuvosa, por conta justamente desse impacto aí dessa corrente de água quente, né, com o ar mais frio que está sobre a Europa, vai gerar bastante chuva nessa região. A costa do Brasil também é muito chuvosa, beleza? Em contrapartida, lembra da água gelada da geladeira, a gente tem as correntes frias, que mesmo passando aí em regiões tropicais, vai existir uma menor capacidade desse ar formar nuvens e, consequentemente, chuva. Então, por exemplo, em áreas onde a gente tem correntes frias, como a corrente de Humboldt ou a corrente de Benguela, no continente africano,
Na Austrália, também na costa oeste da Austrália, a gente também tem uma corrente fria. O que vai acontecer? A gente vai ter pouca chuva, porque vai evaporar menos. Lembra da água gelada, né? A água gelada vai demorar mais aí no processo de evaporação. Aqui na costa da América do Sul, a gente tem um grande deserto, considerado o deserto mais seco do planeta, que é o deserto do Atacama. Tranquilo? A gente tem o deserto do Kalahari, lá na costa oeste do continente africano. A gente tem o grande deserto da Austrália. Todos esses desertos aqui, ó, no hemisfério norte, nos Estados Unidos, a gente tem o grande deserto da Califórnia, por conta da corrente da Califórnia, que é uma corrente fria. Olha aqui, a corrente fria também influenciando o deserto do Saara. Então observem que a corrente de água fria, ela tem uma baixa capacidade de evaporação, consequentemente a gente vai ter baixos índices de precipitação de chuva, consequentemente formação de áreas semiáridas ou áridas. Tranquilo? Deu para entender a relação aí das correntes com a chuva? Áreas de correntes quentes, clima chuvoso, clima quente e úmido. Áreas de correntes frias, a gente vai ter climas mais amenos e menores possibilidades de chuva. Show? E a vegetação, galera? Como é que a vegetação vai influenciar no clima? Eu costumo dizer para os meus alunos que a vegetação ela tem um papel muito parecido com aquele efeito da maritimidade que vocês viram na outra aula. Tranquilo? Por quê? A floresta ela tem uma alta capacidade de evapotranspiração. Observem aqui nessa imagem, né? Olha essa camada de vapor de água condensado, né? Parece até uma neblina, né? Uma névoa em cima da floresta. Por quê? Porque essa floresta está bombeando água para a atmosfera. Então, áreas de vegetação densa, como vocês podem observar na imagem, imagina uma floresta amazônica ou uma área preservada da Mata Atlântica, a gente tem uma quantidade de vapor de água aí bem significativo. Então, o efeito da maritimidade ele parte do seguinte princípio: a diferença e a amplitude térmica ela é minimizada, porque boa parte da energia solar que está chegando é utilizada justamente nesse processo aí de evaporação, no caso aí da floresta, evapotranspiração. Então isso, de certa forma, vai impedir com que a temperatura suba muito ou desça muito. Tranquilo? Fora o fato que a floresta ela gera sombra. Então imagina uma situação de um cidadão aqui embaixo da floresta, ele vai estar praticamente sombreado por conta dessa densa vegetação que impede a energia solar chegar na superfície lá no solo de forma direta. Tranquilo? Então existe uma proteção natural aí do solo em relação a essa energia solar. Tranquilo? Então assim, essa biomassa toda evapotranspirando, ela vai ajudar bastante aí na amenização das temperaturas e também vai potencializar esse vapor de água para a atmosfera, tranquilo? Ao passo que, se eu destruo essa floresta, eu retiro toda essa vegetação, o que vai acontecer? O solo ele vai ficar exposto, a temperatura ela tende a ser muito mais alta durante a tarde e mais baixa durante a madrugada, porque a gente vai perder toda essa capacidade de evapotranspiração, tranquilo? Daí a grande questão do mundo inteiro está de olho no desmatamento da Amazônia, porque imaginem, uma floresta daquela dimensão, né, que ocupa uma área aí de 6 milhões de quilômetros quadrados, ser boa parte dela destruída, né? A gente viu naquela aula que 800 mil quilômetros quadrados da Amazônia já foram destruídos. Imagina o tanto de evapotranspiração e o tanto de equilíbrio aí do regime climático que a gente teve alterado. Então a vegetação ela tem um papel fundamental aí na reciclagem da água, tranquilo, no processo aí do ciclo da água,
e também no equilíbrio da temperatura. Como eu falei para vocês, o efeito da vegetação é muito parecido com o efeito da maritimidade. E o relevo, pessoal? O relevo ele tem um papel fundamental na caracterização dos climas. Tranquilo? Eu trouxe essa imagem aqui 3D da América do Sul para a gente ter a noção de como que o relevo ele é importante para a caracterização dos climas, beleza? Por exemplo, existem áreas aqui do território brasileiro, principalmente nessa região nordeste, que são diretamente influenciadas pelo relevo. As áreas costeiras do litoral do Nordeste são beneficiadas aí pela umidade que vem do Oceano Atlântico tropical, beleza? Porém, o interior, que está na parte de trás desse maciço, nesse conjunto de serras que a gente tem no litoral, próximo do litoral do Nordeste, então essa área que está na parte de trás, que a gente costuma dizer dentro da climatologia que está sotavento, barlavento na frente e sotavento que está atrás, essas áreas aqui são bem mais secas, porque a chuva ela se concentra justamente nessa área litorânea e a umidade que é gerada no litoral ela não tem uma capacidade de transpor essa cadeia de serras e chapadas que existem nessa parte mais litorânea do Nordeste. Tranquilo? Então o relevo nessa área do Nordeste influencia bastante. Agora vamos ver numa outra proporção, numa outra escala, a Cordilheira dos Andes, La Cordillera de los Andes, que começa, olha, no Caribe praticamente, no norte da Venezuela, e vem percorrendo toda a América do Sul, chegando até a Patagônia, no extremo sul da América do Sul, né? Faltando pouco aí para chegar na Antártida. Então essa cadeia de montanhas que tem picos aí que chegam próximos dos 7.000 metros de altitude tem um papel fundamental na dinâmica climática dessa região do continente americano, da América do Sul, né? Por quê? Ao mesmo tempo que a gente tem uma grande formação de umidade na área da Amazônia, essa umidade ela não consegue transpor a cordilheira em função da altitude dessas montanhas. Então, boa parte dessa umidade, vocês já viram isso em outras aulas, ela é redirecionada para a parte centro-sul da América do Sul, num fenômeno aí conhecido como jatos de baixos níveis. Tranquilo? Então, se a gente não tem desertos ou áreas de estepes semiáridas no centro-sul da América do Sul, é em função desse relevo aí da Cordilheira dos Andes. Tranquilo? Outro fato interessante também é que a massa de ar tropical não, a massa de ar polar, de origem polar, que vem das áreas aqui próximas da Antártida, né, elas se deslocam em direção à região norte do Brasil em função das características do relevo também, porque de um lado a gente tem o Planalto Central Brasileiro, tranquilo? Do outro lado a gente tem a grande Cordilheira dos Andes. Então quando a massa de ar ela penetra pelo lado continental, ela é forçada a se deslocar pela parte mais baixa da América do Sul, que pega aqui, ó, a região dos Pampas, na Argentina, no Rio Grande do Sul, chegando no Pantanal mato-grossense e chega até as terras baixas da Amazônia, inclusive levando a friagem para a região norte do Brasil. No mês de agosto de 2020, por exemplo, a gente teve uma friagem tão forte que chegou até a ultrapassar a linha do Equador e os ventos de sul chegaram até o Mar do Caribe. Mas em função de quê? Em função justamente desse formato do relevo da América do Sul. Tranquilo? Então, essa dinâmica das massas de ar polar que chegam até a linha do Equador, por exemplo, só existem em função aí do relevo. Fora a orografia, que a gente já viu também a chuva orográfica, né? Como que a chuva orográfica ela se forma em função do relevo.
O nosso litoral aqui é muito beneficiado em função dessas chuvas orográficas, Angra dos Reis, Paraty, tranquilo. A névoa, né, que é conhecida como russo lá em Petrópolis, só existe em função da forma do relevo, né, que vai forçar a massa de ar que vem do oceano a condensar justamente nas áreas de serra. Então o relevo tem um papel fundamental aí nas características climáticas de cada lugar. Tranquilo, galera? Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí. Matamos essa parte de fatores climáticos e até a próxima. Valeu!